A queda do Império Romano do Ocidente. Por que Roma ruiu no ano 476? Em 4 de setembro do ano 476, o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augustulo, foi deposto pelo líder militar germânico Odoacro. Mais de 1000 anos após a lendária fundação de Roma, terminava assim a história de um império que, em seu auge, abrangia 1,9 milhão de milhas quadradas e havia gerado o maior exército profissional que o mundo antigo já vira. Outrora, suas fronteiras se estendiam da Britânia até a Síria. Mas ao fim, do Império Ocidental, restava pouco mais que a Itália. Enquanto o Oriente perdurou como Império Bizantino até 1453, o Império Romano do Ocidente fragmentou-se irrevogavelmente no século V. Foram as constantes invasões e movimentos de massa dos chamados bárbaros que corroeram cada vez mais as fronteiras do Império. No entanto, seriam os ataques externos suficientes por si sós para derrubar tamanha potência? Ou as causas estariam em níveis mais profundos, no interior do próprio Império? Parte 1. Os godos e a catástrofe de Adrianópolis. A pressão imediata sobre o Império Romano intensificou-se no final do século IV, devido ao avanço dos hunos no leste. Suas devastações colocaram inúmeras tribos germânicas sob massiva coação para fugir. Uma dessas tribos foram os godos. No ano 376, eles pediram permissão para cruzar o Danúbio e buscar proteção dentro das fronteiras romanas. As autoridades romanas permitiram a travessia. Porém, em vez de prover adequadamente os recém-chegados, trataram-nos mal e deixaram-nos, em grande parte, entregues à própria sorte. Quando uma fome eclodiu, os refugiados góticos receberam pouca ajuda. Muitos foram forçados a vender seus próprios filhos apenas para conseguir algum alimento, e mesmo assim, recebiam pouco mais que carne de cachorro. Esses maus tratos levaram finalmente a uma revolta aberta. A guerra gótica resultante tornou-se uma catástrofe para Roma. Na Batalha de Adrianópolis, no ano 378, o exército romano, sob o comando do imperador Valente, enfrentou os godos revoltosos. O resultado foi devastador. 2/3 do exército romano foram mortos e o próprio imperador tombou em combate. Foi uma das derrotas mais graves da história militar romana. A guerra terminou finalmente sob o imperador Teodósio I. Ele permitiu que os godos se estabelecessem no império. Eles puderam permanecer como uma comunidade fechada dentro do território romano e foram incorporados ao exército romano. Um arranjo que não existira dessa forma anteriormente. Seria essa integração um passo necessário para a estabilização, ou um sinal de que Roma já havia começado a perder o controle sobre seu próprio território? Parte 2. Alarico e o saque de Roma, no ano 410. As tensões entre romanos e godos voltaram a inflamar-se quando Alarico, o líder dos visigodos, levantou-se abertamente contra Roma. Alarico servira anteriormente no exército romano sob o imperador Teodósio I. Contudo, após a morte deste e a divisão do império entre seus filhos Honório, no oeste, e Arcádio, no leste, ele sentiu-se decepcionado e preterido pelo regime. Os grupos góticos dentro do império passaram a ser chamados de visigodos, como godos do oeste. Insatisfeitos com o tratamento recebido, elegeram Alarico como seu rei e marcharam contra o império. Após sucessos iniciais contra o Império Romano do Oriente, Alarico voltou-se para o consideravelmente mais fraco Ocidente. No ano 401, ele sitiou Roma pela primeira vez, mas foi repelido pelo capaz mestre dos soldados Estilicão. O imperador Honório reagiu à ameaça transferindo a capital de Roma para Ravenna, uma cidade melhor protegida, próxima à atual Veneza. No entanto, no ano 408, Honório mandou executar Estilicão, o general que anteriormente havia defendido Roma com sucesso. Com isso, a cidade ficou praticamente indefesa. Ainda no mesmo ano, Alarico retornou e sitiou Roma novamente. Os cidadãos famintos acabaram pagando um alto resgate. Alarico chegou a nomear um anti-imperador para negociar com Honório em seu nome. Ele exigia terras para seu povo,
mas Honório recusou qualquer negociação séria. No ano 410, Alarico marchou pela terceira vez sobre Roma. Desta vez, quase não encontrou resistência. A cidade foi saqueada por 3 dias. Foi a primeira vez em quase 800 anos que Roma caiu em mãos inimigas. Um choque para todo o mundo romano. Quando Honório recebeu a notícia, disse que inicialmente acreditou que falavam de sua galinha favorita chamada Roma. Somente quando percebeu que se referiam à cidade é que reagiu, aparentemente mais aliviado pelo fato de sua galinha estar em segurança. O saque de Roma marcou um ponto de virada decisivo. De agora em diante, ficava óbvio que o Império Romano do Ocidente havia perdido sua autoridade e sua superioridade militar. Foi a conquista de Roma apenas um golpe simbólico, ou já o sinal imparável da desintegração final do Império. Parte 3. A desintegração do Império e o surgimento de reinos bárbaros. Após o saque de Roma, o Império Romano do Ocidente tornou-se cada vez mais incapaz de controlar suas províncias. Vários grupos bárbaros aproveitaram a fraqueza do Império para conquistar território próprio e estabelecer domínios permanentes. Outra reivindicação de poder surgiu através do anti-imperador Constantino III, que se levantou contra Honório. Ele conseguiu colocar a Britânia e a Gália sob seu controle. Na Britânia, porém, os habitantes romanos voltaram-se contra ele e pediram ajuda a Honório. Este recusou qualquer apoio. No entanto, as províncias conseguiram expulsar as tropas de Constantino por conta própria. Com isso, a Britânia foi definitivamente perdida para o Império. O próprio Constantino foi derrotado e executado no ano 411. Mas os problemas não paravam. Tribos germânicas cruzaram o Reno e saquearam grandes partes da Gália antes de finalmente se estabelecerem na Espanha. A tribo dos suevos assumiu o oeste da Espanha e fundou ali seu próprio reino. 2 outros grupos, os vândalos e os alanos, sob a liderança de seu rei Genserico, avançaram mais para o sul. Atravessaram o Estreito de Gibraltar e conquistaram grandes partes do norte da África, incluindo a importante cidade de Cartago. De lá, conseguiram mais tarde ocupar a Sicília e várias ilhas do Mediterrâneo, estabelecendo o reino vândalo. Os visigodos também aproveitaram a situação. Conquistaram partes do sul da Gália e inicialmente firmaram uma aliança com Honório, que lhes cedeu a Gália Ocidental em troca de agirem contra outros bárbaros na Espanha. Contudo, em pouco tempo, os visigodos voltaram-se novamente contra o Império enfraquecido e tomaram territórios romanos indefesos. Apenas a invasão de Átila, o Huno, forçou-os temporariamente a colaborar de novo com Roma. Depois que Átila foi repelido e grandes partes da Gália foram devastadas, os visigodos atacaram novamente seu antigo aliado. Por fim, assumiram também os últimos territórios controlados pelos romanos na Espanha e fundaram ali seu próprio reino visigótico. Nesse ponto, quase não restava mais território contínuo do Império Romano do Ocidente. O Império ainda podia ser salvo, ou sua desintegração política e militar já se tornara irreversível. Parte 4. O fim no ano 476. Na segunda metade do século V, o Império Romano do Ocidente era apenas uma sombra do que fora. As estruturas de poder remanescentes eram instáveis e o controle real estava cada vez mais nas mãos de comandantes militares. No ano 475, o oficial militar de mais alto escalão do Império, Orestes, depôs o imperador em exercício, Júlio Nepos. Em seu lugar, elevou seu próprio filho, Rômulo, ao trono. O jovem imperador, mais tarde conhecido como Rômulo Augustulo, tinha apenas 16 anos na época. Ao mesmo tempo, os chamados foederati, soldados bárbaros a serviço de Roma, exigiram terras na Itália como contrapartida por seus serviços militares. Orestes negou-lhes essa exigência. Em resposta, os foederati voltaram-se para Odoacro, um oficial dentro do exército romano. Odoacro liderou as tropas contra Orestes, derrotando-o e matando-o. Em seguida, marchou contra Rômulo. O jovem imperador quase não ofereceu resistência. Odoacro depôs-no, mas poupou sua vida devido à sua pouca idade. Em vez de reivindicar para si o título imperial,
Odoacro declarou-se rei da Itália. Ele enviou as insígnias imperiais ao imperador romano do Oriente, um ato simbólico que marcou o fim da dignidade imperial no Ocidente. Com a deposição de Rômulo no ano 476, o poder imperial de Roma no Ocidente terminou definitivamente. Mas seria este realmente o motivo real da queda? Ou o império já havia desmoronado internamente muito antes? Parte 5. As causas profundas da queda. Embora as invasões bárbaras tenham desferido o golpe final, as causas da queda de Roma foram muito mais complexas. O império sofria há muito tempo com problemas estruturais que enfraqueceram consideravelmente sua resistência. Um problema central era a enorme extensão do império. Sob o imperador Trajano, Roma atingiu sua maior extensão territorial no ano 117, da Britânia até a Síria. Esse tamanho trouxe problemas administrativos colossais. Notícias de províncias remotas levavam semanas ou mais para chegar à capital. Comandar guerras na Síria ou na Germânia, efetivamente a partir da Itália, era cada vez mais impraticável. Por essa razão, o imperador Diocleciano decidiu, no ano 285, dividir o império em uma parte ocidental e uma oriental, cada uma governada por um imperador com direitos iguais. A curto prazo, essa reforma trouxe estabilidade, pois ambas as partes podiam defender suas fronteiras com mais eficácia. A longo prazo, porém, essa divisão provou-se uma desvantagem para o Ocidente. O Oriente possuía as províncias mais ricas, enquanto muitas áreas ocidentais eram predominantemente agrárias e significativamente mais pobres. Ao mesmo tempo, o Império Romano do Ocidente encontrava-se em guerra quase permanente, fosse contra inimigos externos ou em guerras civis internas. A manutenção de um grande exército consumia recursos financeiros enormes. Projetos de infraestrutura e desenvolvimentos civis ficaram em segundo plano em favor dos gastos militares. Somava-se a isso a dependência econômica do trabalho escravo. Após as grandes expansões sob Trajano, os imperadores posteriores agiram de forma mais defensiva e chegaram a perder territórios. Sem novas conquistas, faltava o suprimento constante de escravos, sobre o qual se baseavam grandes partes da economia. Isso levou a um declínio econômico que enfraqueceu ainda mais o tesouro estatal. A falta de recursos financeiros refletiu-se diretamente no exército. Havia uma escassez crescente de legionários profissionais. Para, ainda assim, garantir as fronteiras, os critérios de recrutamento foram afrouxados. Unidades bárbaras foram incorporadas ao exército como foederati, e mercenários estrangeiros reforçaram as tropas. Esses soldados muitas vezes nunca haviam pisado em solo romano e sentiam-se mais comprometidos com seus próprios líderes e interesses do que com o próprio império. A lealdade era devida ao soldo ou ao próprio povo, não a Roma. A liderança política também se mostrou frequentemente fraca. A capital já havia sido transferida para Milão em 286 e mais tarde, em 402, para Ravenna. Muitos imperadores posteriores chegaram ao trono por direito hereditário, não por competência. O próprio Rômulo tinha apenas 16 anos quando foi deposto. Ao mesmo tempo, a nobreza ganhou um poder enorme através de baixos impostos. Alguns aristocratas possuíam mais riqueza que o governo central e controlavam imperadores fracos na prática através da dependência financeira. Finalmente, a influência do cristianismo também foi discutida como um possível fator. O cristianismo foi legalizado em 313 e elevado à religião oficial em 380. Ao contrário da religião romana tradicional, o monoteísmo não permitia a integração de deuses locais em um sistema flexível de culto estatal. Além disso, os imperadores não podiam mais ser venerados como figuras divinas, o que antes representara uma parte importante de sua legitimação. Com isso, o império perdeu autoridade simbólica e a integração de novos grupos populacionais tornou-se mais difícil. Teria sido então uma única decisão, ou o conjunto da superextensão, fraqueza econômica, dependência militar e instabilidade política que finalmente fez Roma ruir de forma imparável? Parte 6. O legado de Roma.
Embora o Império Romano do Ocidente tenha terminado no ano 476, a influência de Roma não desapareceu com a deposição de Rômulo Augustulo. Territorialmente, o Império continuou vivo no Oriente. O Império Bizantino preservou a estrutura estatal romana até sua queda em 1453 para os otomanos. Também no Ocidente houve um renascimento simbólico da dignidade imperial romana. No ano 800, Carlos Magno, rei dos francos, foi coroado imperador, um ato que se ligava conscientemente à tradição romana e reinterpretava a ideia de um império contínuo. Além disso, Roma moldou profundamente o desenvolvimento cultural da Europa. Muitas línguas europeias, como francês, espanhol e italiano, desenvolveram-se a partir do latim. O cristianismo latino também dominou a Europa medieval, com o Papa em Roma como líder espiritual. A infraestrutura e a tecnologia romanas influenciaram o desenvolvimento do continente de forma duradoura. Inúmeras cidades que ainda hoje são importantes remontam a fundações romanas, como Londinium, a predecessora da atual Londres. Assim, embora o Império no Ocidente tenha caído no ano 476, suas estruturas políticas, religiosas e culturais perduraram muito além de seu fim. Roma desapareceu como Estado, mas não como ideia. E talvez resida justamente aí o verdadeiro paradoxo de sua queda. Um império pode cair, mas sua influência pode durar séculos.